Direto da redação. O economista Wilson Souza, que já está aí conosco. Wilson já está em Goiânia. Wilson, vamos dar um voo por Brasília, capital federal, porque os acontecimentos em Brasília já estão em efervescência, porque nós já estamos na contagem regressiva para a volta do recesso parlamentar. O que você destacaria, Wilson? Ô Roberto, novamente bom dia a todos os ouvintes, né, a todas as pessoas que estão aí em nossas plataformas. A gente está numa expectativa muito grande aí do retorno do Congresso, que quando encerrou, né, as atividades no Congresso, o próprio presidente Lira, ele destacou, né, principalmente a questão da reforma tributária, né, e houve uma movimentação muito grande com relação aí a essa questão dos partidos também, né, existia uma expectativa, por um lado, essa expectativa foi quebrada, né, e houve uma aprovação significativa da reforma tributária e nós vamos estar nessa expectativa agora aí com o Senado, né, o que o Senado vai falar, como que vai tramitar isso lá, e assim, eu acredito que vai ter algumas modificações, alguns textos, emendas, enfim, a expectativa é muito grande nesse sentido, e também com a CPI, aí que nós temos acompanhado aí das criptomoedas, né, que falamos já sobre esse tema aqui, mas ela já inicia sem credibilidade, né, porque chamou para depor o CEO da empresa Joacássio dos Santos, né, que é o CEO da empresa GAS Consultoria, uma empresa que não está, né, confirmada as suas, né, investigações sobre ser uma pirâmide financeira ou uma empresa que lesou. Na verdade, a GAS ela não é uma pirâmide financeira, não foi comprovado nada a respeito disso, não lesou os clientes, porque ela foi paralisada pelo judiciário, e é o primeiro convocado de uma CPI que trata sobre pirâmide financeira, né? Então, a gente já entra numa CPI aí com uma certa descredibilidade, né, desses parlamentares, que, não sei se você escutou essa oitiva de Gladson, ele falou lá de dentro do presídio de segurança máxima lá de Catanduva, né? E, assim, não criou-se, assim, de fato, a CPI, a gente tem informações, né? A gente não tem, assim, e os parlamentares entendem sobre o assunto. A grande dificuldade dos parlamentares hoje é entender sobre o assunto. Quando apenas 3% da população brasileira entende do mercado financeiro, sabe o que esses parlamentares entendem, né, do mercado de criptomoedas ali nessa CPI. Mas vamos aguardar, né, que vai ser a cena dos próximos capítulos dessa CPI aí, mas na minha opinião ela já começa fracassada. Se você destacaria também aqui eu não sei se você ouviu recentemente o que falou o ministro Fernando Haddad, você acompanhou as declarações dele mais recentes? Sim. Acontece, eu vou dar aqui, Roberto, um panorama hoje, né, como é que está o mercado financeiro no mundo para a gente chegar até aqui a última fala do ministro Haddad, né. Hoje os investidores de Nova York, nós temos ouvintes aí na cidade de Nova York, né, eles seguem esperando uma mensagem mais suave do governo, porque eles estão convictos da alta dos juros americanos. A alta do juro americano, ela abala toda a economia, até no aspecto mundial, né. Lá em Wall Street, né, também será movimentado pelo balanço das empresas BAT e da Microsoft, né, enquanto que na China, né, existe uma preocupação e eles estão fortalecimento das commodities da Ibovespa, porque eles estão querendo derrubar o dólar de qualquer maneira. Quando a gente olha para esse cenário, Nova York, né, Wall Street, a China se movimentando, e a gente vê o Brasil aqui também querendo se movimentar, né. O porta-voz da Presidência da República confirma que a Haddad pretende acabar com o juros sobre o capital próprio a partir do ano que vem. E ele, numa afirmação dele, ele diz o seguinte, Roberto, Haddad diz, tem empresas que não têm lucro e não pagam imposto de renda, e elas transformam o lucro artificialmente em juros de capital próprio. E ele está querendo acabar, né, com essa ilusão monetária que as empresas realmente vêm atuando aqui no Brasil. Então, assim, as expectativas com a economia, né, juntamente com sempre esse embate entre o Banco Central, o Ministério da Fazenda, Economia, com o ministro Haddad, a gente espera que realmente isso entre aí num consenso para que a economia comece realmente a crescer aqui no Brasil de forma a pelo menos estabilizar, né, todo o transtorno que a população brasileira já vem sofrendo com alta de juros, né, a taxa Selic lá em cima, a gente não consegue estabilizar ainda, mas a gente torce para que tudo se movimente a favor, principalmente, da população, né, que é
esses produtos, bens e serviços também, que essa reforma tributária mexe muito com essa situação. Então, a gente espera que realmente o Senado olhe para isso com muito carinho e que a gente tenha aí um futuro próspero com a nossa economia. Volta agora do recesso parlamentar, a questão da reforma tributária, ela volta à pauta, né? Nós temos aí algumas mudanças que vão ser inseridas no âmbito dessa reforma tributária, que deverá impactar nos municípios, impactar na vida de todo o setor produtivo no Brasil, né, Wilson? Com certeza. Você vê que esse imposto IVA, né, esse imposto novo que está sendo criado, ele vai realmente... os municípios hoje, eles têm a própria arrecadação do ISS, né? E eles estão juntando todos esses impostos, colocando tudo isso para a União. Ou seja, o município perde, a União ganha. Então, assim, esse debate ele ainda vai se tornar um debate muito amplo aí, nesse sentido, porque eu acredito que a frente parlamentar dos municípios, os prefeitos aí, eles vão pleitear, né, muito sobre essa questão, que os municípios não podem perder a sua arrecadação. E essa movimentação tributária, com esse imposto IVA, né, ele faz exatamente isso, ele unifica todos os impostos, o que teoricamente é importante, né, para a gente diminuir esse tanto de imposto que o Brasil tem, mas, de uma certa forma, a gente não pode criar um novo imposto e gerar um certo prejuízo para os municípios também, que já sofrem aí com a arrecadação, muitos municípios pequenos sofrem com a arrecadação muito baixa, né? Então, assim, a gente espera aí muito, de forma que ela aconteça, que esse debate sempre fique dentro do Senado e essas modificações a gente espera que aconteça para o melhor. Todos nós esperamos há tantos anos, Roberto, por uma reforma tributária, né? E ela surge, ela é votada, a gente fica feliz por esse empenho até do próprio Congresso, do presidente Lira, agora do presidente do Senado, em realmente fazer com que isso aconteça. Mas também não pode se ter uma reforma para que gere prejuízo, principalmente, né, na produção de bens e serviços, que é o produto final, que é o que emprega hoje no país, é o que gera emprego, né? Então, quando você sai de 5% e aumenta para 25%, né, a taxa sobre produtos e serviços, a gente realmente fica um pouco com isso, mas esperamos aí que o Senado faça as correções devidas e que a gente possa evoluir aí com a reforma tributária, servindo realmente para a população brasileira. Wilson, você nesse momento está em Goiás, e Goiás é um setor aí que está profundamente, digamos, consolidado no agronegócio. Tem uma região no Brasil, é a região do Brasil que tem ajudado a elevar o PIB brasileiro, porque o agronegócio hoje é a grande âncora da economia brasileira, se tornou a grande âncora da economia brasileira. E você está na cidade de... Qual é o nome da cidade que você está aí em Goiás? Estou na cidade de Alexânia de Goiás. Alexânia de Goiás. E você está ao lado aí de uma empresária que é a Aline Clarinda, que tem um nome aí ventilado para disputar a prefeitura de Alexânia, não é isso? Até aí do seu lado? Exatamente. Está aqui ao meu lado. E eu quero, antes de colocá-la para poder falar aqui com você, com os ouvintes, dizer que aqui no estado de Goiás, né, eu cheguei do Rio de Janeiro agora, passei por Brasília, já estou aqui em Goiás, e realmente esse setor do agronegócio, o setor da energia, aqui ele está, né, de vento em polpa, né? Então, a gente espera que realmente essa questão empresarial, que olhe para o lado de cá também com bons olhos, e que, particularmente, né, o chefe dos executivos também cria isso para isso. E é por isso que eu estou aqui. A Aline, né, ela é filha da Cida do Gelo, que é ex-prefeita aqui da cidade de Alexânia, né, e está colocando o seu nome à disposição para disputar as eleições aí no próximo pleito de 2024, e a gente fica feliz em ver as mulheres, mais uma vez, aí, fortemente no cenário político.